Olá, aqui de volta a mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo mostrar para você como usar a função Pivot Table da biblioteca Pandas. Então a gente está aqui com a biblioteca Pandas e estamos com um data frame aqui qualquer, um data frame que contém três colunas, a coluna chamada cor, a coluna forma e a coluna valor. Veja que a coluna cor e forma são colunas com valores categóricos, olha só, categorias, tanto cor quanto forma, tudo categoria, porém a coluna valor eu tenho números, eu tenho aqui um float, um número decimal. Ok, vou rodar essa minha célula, né? Rodando essa célula, agora eu vou ter condições de visualizar o meu data frame. Eu transformei tudo para um data frame, né? Eu peguei aqui no caso que você já nota, que é um dicionário, eu transformei o dicionário no data frame a partir do uso dessa função. E eu já tenho aqui a coluna cor, forma e valor. Tudo bem. Como é que eu uso a função Pivot Table? Primeiro, para que serve a função Pivot Table? Né? Vamos até botar assim, ó, df.pivot. Vou até dar parar um pouquinho aqui ó, e apertar um Tab. Ou se não, esperar um pouco mais. Olha só que a IDE já completa para mim, né? Pivot Table aqui, ó. Se eu clicar nisso e colocar uma interrogação aqui na frente e Shift Enter, eu já vou ver uma documentação a respeito dessa função. Ela é uma função que ela trabalha em valores que a gente especifica, em indexações também, ela faz uma multi-indexação, uma multi-análise, e ela também pode utilizar várias colunas para fazer associações, agrupamentos, e depois de fazer tudo isso, tanto associado a valores ou a índices da nossa tabela, aqui no nosso caso do nosso data frame, eu vou aplicar uma função, eu vou associar ao pivotamento, né, que é feito em cima de uma referenciação do nosso data frame, eu vou aplicar uma determinada função, que aqui no caso está como exemplo a função de média. Né? Então ele pode tirar as médias dos valores, no caso tem que ser numéricos, para algum determinado agrupamento. Eu posso fazer a contabilização, que inclusive eu tenho até um vídeo que mostra como contar valores repetidos em uma determinada coluna, que nós estamos usando essa função também, Pivot Table. Então aqui tem algumas outras informações e referências, temos alguns exemplos. Vamos ver aqui o que tem na nossa documentação. Vindo aqui para baixo, você já nota que eu tenho o seguinte exemplo. Eu tenho aqui um data frame contendo a coluna A, B, C, D e E. Tenho então 5 colunas. Então vamos supor que eu queira fazer o seguinte, eu queira contabilizar a quantidade aqui, ó, ou queira somar a quantidade de valores para essas categorias aqui, ó, small e large, né? Ou seja, se eu quero contabilizar quantos valores apareceram de small e large baseados em algum tipo de perfil de indexação ou de filtro, eu posso usar a Pivot Table. Olha só o que esse exemplo está fazendo. Ele está pegando o meu data frame e eu posso usar a Pivot Table tanto aqui ó, do meu Pandas, a biblioteca Pandas, quanto do meu próprio DF, meu próprio data frame. Eu já posso usar direto aqui, que ele já vai fazer toda a associação sem precisar usar dessa formatação. Já já você vai entender que existem formas de se usar isso. Essa forma que a gente está vendo aqui é puxando direto do import da biblioteca Pandas. Então ele vai botar aqui o data frame que ele quer analisar, o valor da coluna de referência que ele quer é aqui a coluna D. Veja que a coluna D ela contém valores. Então esses valores estão associados agora a índices, e os índices são essas duas colunas aqui, A e B. E toda a associação de pivô, atenção a isso, ela é feita em cima da coluna C. Olha só, a coluna C ela é colocada como o pivô das categorias de análise. Ou seja, eu agora vou fazer uma contabilização de cada uma dessas informações dentro dessa coluna de referenciação. Ou seja, para large e small aqui, eu tenho aqui ó, do bar e o AM, eu tenho 4. Eu contei 4 informações aqui, ó, foram somadas dentro dessa coluna. Atenção que isso aqui, ele somou toda vez que foi large e apareceu aqui a bar e depois o AM. Então, quando é large com bar aqui e o AM, ele foi e agregou isso, somou todos esses valores da coluna D. Por que que ele somou todos os valores da coluna D? Porque tem aqui, ó, values D. Veja que isso aqui realmente pode complicar um pouco, porque o uso dessa função Pivot Table ele é bem sofisticado. Você pode fazer análises sobre esse ponto de vista que eu estou mostrando aqui para você de forma geral. Fazendo isso aqui tanto para bar quanto para full, porque bar e full são categorias aqui ó, dessa coluna A, que também por sua vez tem uma ramificação B aqui. Todo full e bar também tem one, two aqui associado, ó, por isso que tem one e two para bar quanto para full.
E eu vou fazendo a contabilização dentro aqui da coluna C de referência, por isso que está aqui. Porém, a contabilidade que eu faço é em cima do valor da coluna D. É isso que está sendo feito. Realmente não é tão fácil, é um negócio aqui que pode ficar um pouco confuso o uso disso, né? Mas caso você precise de uma complexidade nesse nível, a Pivot Table resolve para você. Vamos aqui para um exemplo mais simples, para facilitar todo o nosso racional, né? Veja que eu posso usar a função Pivot Table assim, ó. Por exemplo, R eu vou chamar de resultado, eu posso botar pandas e botar Pivot Table. Quando eu faço isso, o que é que eu posso especificar agora? Posso especificar o data frame. Atenção que eu vou mostrar daqui a pouco outra maneira de fazer isso. E agora eu posso chegar e dizer, olha, eu quero fazer a aplicação aqui na coluna, eu vou escolher uma coluna aqui, ó, primeiro o parâmetro coluna, eu vou escolher a coluna cor, então eu vou botar assim, ó, columns igual, agora eu vou especificar cor, e vou querer aplicar que função em cima dessa cor. Vou botar aqui, ó, a função que eu aplico é esse meu argumento, tá vendo? AggFunc, então eu boto aqui, AggFunc vai ser qual função? Eu vou botar uma função de size. Portanto, quando eu executar isso, né, Shift Enter, a minha variável R agora tem o resultado da soma de cada um dos elementos presentes aqui na coluna cor, igual ao exemplo que eu mostrei como contar elementos repetidos numa coluna, olha só. Mesma ideia. Se eu colocasse aqui, por exemplo, valor, vamos supor aqui, ó, valor, olha o que aparece. Shift Enter, vamos rodar aqui também. Quando eu boto o valor, ele foi pegando cada um dos valores como categoria, tá vendo? Então ele criou uma categoria desse valor e viu que esse valor só existe uma única vez aqui dentro dessa coluna, valor. O valor 1.3 aqui só tem também uma única vez, ou seja, não tem valores repetidos. Em outras palavras, eu posso saber quantos valores repetidos tem dentro aqui de uma coluna com números. Eu posso até fazer assim também, ó. Deixa eu até colocar agora aqui. Cor. Agora Shift Enter. E aqui também eu executo. O que ele fez agora? Ele pegou e viu que 1.2 existe uma cor verde associada a ele e o valor é igual a 1. Olha que legal. 1.3 existe apenas uma cor associada a ele e só contabilizou isso uma vez. Ou seja, está sem graça essa nossa análise. Mas se eu colocar aqui forma, no lugar de valor, colocar forma e fazer o Shift Enter, executar essa célula, olha o que aparece. Veja que legal agora. Ele agora agrupou os quadrados e retângulos que estão associados às cores, tanto azul quanto verde e vermelho. Então, quadrado com cor azul, eu só tenho um. Porém, quadrado com cor vermelha, aqui eu tenho dois. Ele já veio e fez essa contabilização aqui, ó. Olha que interessante. Aqui a mesma coisa, retângulo com cor azul, só tenho um, porém retângulo com a cor verde, eu tenho dois retângulos com a cor verde. Então ele já agora fez esses agrupamentos para a gente fazer estudos bem interessantes. Aqui é contabilizando, então eu usei size, mas eu poderia fazer um estudo assim, ó. Olha que legal agora aqui, deixa eu colocar mais linhas. Então agora, ao invés de eu pegar e usar forma, usar cor, eu posso chegar aqui e colocar média, min. E agora vamos executar para ver o que acontece. Olha só, quando eu quero tirar a média, ele só vai tirar a média em cima de algo que pode ser calculado a média. Aqui são categorias. Categorias não dá para tirar a média, porque eu tenho que somar os valores e dividir pela quantidade, né, desses valores. Então ele já entende aqui, a função já entende automaticamente que eu tenho que usar a média no valor, né, em valores numéricos. Então ele já pegou aqui, ó, associado, né, a média para os agrupamentos azul, verde, vermelho, tanto retângulo quanto quadrado, e foi pegando aqui os valores médios. Olha que interessante. Só que como eu não tenho valores repetidos, né, que é uma tabela pequena, ficou meio sem graça esse estudo. Eu posso chegar aqui e fazer até assim, forma, e agora tem aqui também o cálculo. Olha só, agora já melhorou um pouco. Ficou mais interessante agora, porque o que foi que ele fez? Ele pegou a coluna aqui, ó, forma, e agrupou todo mundo que tem retângulo, todo mundo aqui com a palavra retângulo, ele agrupou esse valor aqui, ó, paralelo, né? Retângulo, então ele pegou esse retângulo daqui, ele pegou esse outro, e pegando cada um desses valores de retângulos, agrupou e tirou a média. Por que ele tirou a média? Porque eu botei aqui, ó, média.
E assim ele foi para retângulo, colocou esse valor como média. Fez a mesma ideia para quadrado. Então ele pegou aqui, ó, da coluna forma, pegou esse valor do quadrado, pegou esse aqui, pegou esse aqui, pegou esse aqui, somou todo mundo, né? E dividiu pela quantidade de valores e encontrou assim a média, que o valor da média é esse. Ou seja, olha que interessante. Aqui então eu tenho a média do valor com base na minha forma de quadrado ou retângulo. Eu posso fazer a mesma ideia aqui usando STD, que é Standard Deviation, ou desvio padrão. Ou seja, eu estou calculando agora o desvio padrão. Ó. Desvio padrão para esses valores do quadrado e desvio padrão para o retângulo. Olha que legal. Só boto aqui as funções estatísticas, né? Inclusive eu tenho um curso de estatística descritiva com Python. Eu explico isso aqui com cuidado, detalhes, como funciona a média, desvio padrão, moda, variância, as separatrizes, enfim, vários tipos de estudos. É importante você dominar se você quiser ser um cientista de dados ou um analista quantitativo. É importante você saber isso. A estatística descritiva é uma das primeiras que a gente deve começar a estudar. Enfim, tenho aqui o desvio padrão. Assim eu posso usar o quê? Vários tipos de funções, como eu estou mostrando para você, né? Aqui, ó. Agora eu vou pegar, ao invés de botar forma, eu vou botar cor. Coluna cor. Então ele agora vai agrupar com relação às cores, né? E calcular o desvio padrão de cada uma das cores, dos elementos das cores. Eu poderia ter botado aqui, ó, min. Ele vai fazer agora a média para cada uma dessas cores. Olha que interessante. Muito útil essa função pivot table. Tenho certeza que você vai utilizar muito como cientista de análise de dados. Lembra lá que eu disse que a gente vai usar ela de duas maneiras. Essa é uma maneira. Ou você pode usar assim também, ó. Você não já tem o seu data frame? Seu data frame, que está aqui, cadê ele aqui? Eu chamei ele de D. O nosso data frame, no caso, ele dentro dele tem a função pivot table. Eu posso chegar a chamar pivot table. Quando eu chamo pivot table, eu posso de imediato já fazer isso. Ó. Já colocar tudo isso aqui. Colocar a coluna que eu quero trabalhar de agrupamento e a função que eu quero aplicar em cima desse agrupamento que eu estou impondo dentro da minha tabela de data frame. Se eu fizer isso, também vai funcionar. Olha só que legal. Então você já está vendo. Parece igual esse a esse, né? Parece a mesma coisa, mas não é. É diferente. Por quê? Aqui eu estou pegando o pivot table da biblioteca Pandas, tá anotando? E aqui eu estou pegando o pivot table do nosso data frame DF. Olha só, DF. Portanto, dentro do objeto DF eu tenho um método pivot table que aplica tudo isso. Já aqui eu estou pegando da biblioteca Pandas a pivot table que eu tenho que referenciar qual é o data frame que eu vou aplicar. Tá vendo? Por isso que eu referencio isso. Aqui eu não preciso referenciar. Por que não preciso? Porque eu já estou pegando do meu próprio data frame e aplicando aqui direto. Ok, então basicamente é isso. Com esse estudo, né, com esse pontapé inicial, você agora vai chegar e começar a aplicar nas suas bases de dados e fazer seus estudos estatísticos, fazer as suas complementações de estudo. Basicamente, esse aqui é o início, é a base do uso da função pivot table. Tudo ok? Se gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, que eu estou aguardando você aqui em outras oportunidades. Até mais!